Bom, pessoal, eu vou gravar a resolução aqui de duas questões que eu propus para o simulado, né? A questão 3 e a questão 7, ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Questão 3, determine o valor máximo e o mínimo de y igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 3 seno ao quadrado de x. Então, essa aqui, bem simples, né? Aqui é a questão 3a. Eu preciso determinar o valor máximo e o mínimo dessa expressão aqui. Y igual a 5, não, 2 cosseno ao quadrado de x menos 3 seno ao quadrado de x, né? Ok? Então, aqui o valor mínimo e máximo, como eu não estou dizendo nada, é o x no domínio dessa expressão que é x real. Ok? Bom, pela identidade fundamental, tal, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, o que a gente tem aqui? Vou isolar o seno, né? O seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Substituindo aqui na expressão, o y fica igual a 2 cosseno ao quadrado de x, menos 3, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x, que por sua vez é 2 cosseno ao quadrado de x, mais 3 cosseno ao quadrado de x, é 5 cosseno ao quadrado de x, menos 3. Beleza. Bom, lembrando que, né, desde que o cosseno de x ele varia entre menos 1 e 1, então o cosseno ao quadrado de x ele varia entre 0 e 1. Né? Então, bom, quando o cosseno ao quadrado de x for 0, o y dá menos 3. Quando o cosseno ao quadrado de x for 1, aqui eu tenho 5, o y dá 2. Né? Então, logo, né, como o cosseno ao quadrado de x está aqui, então a gente tem que 5 cosseno ao quadrado de x é maior ou igual que 0, menor ou igual que 5, e subtrai o 3, menos 3, menor ou igual que 5 cosseno ao quadrado de x menos 3, menor ou igual que 2. Então, ele está entre menos 3 e 2, como para x igual a 0, x igual a 0, cosseno de 0 é 1, então vai ficar 5 menos 3 dá 2. E para x igual a π sobre 2, o cosseno é 0, né? O y vai dar menos 3. Então, o valor mínimo é menos 3 e o máximo é 2. Ok? Vamos para o item B. O item B prova que se x ao cubo menos 1 é igual a 0, então x à quarta menos 1 é igual a 0. A recíproca é verdadeira? Essa pergunta. Então, primeiro vamos provar que se x ao cubo menos 1 é igual a 0, então x à quarta menos 1 é igual a 0. Bom, já vou adiantar aqui, né? Primeiro, né? Quem são as soluções de x ao cubo menos 1 igual a 0? Muitos
colocaram só isso aqui, ó. Ah, x igual raiz cúbica de 1, que é 1. Na verdade, você mostra que 1 é raiz. Concordo. Mas o que garante que não tem nenhuma outra raiz? Né? Então, observa que x ao cubo menos 1, ele se decompõe como x menos 1, que multiplica x quadrado mais x mais 1. Né? Então, aqui, ó, x ao cubo mais x quadrado menos x quadrado. Né? Então, esse produto dá x ao cubo menos 1. Então, bom, x ao cubo menos 1 igual a 0, isso implica que ou x menos 1 igual a 0, ou x quadrado mais x mais 1 tem que ser 0. Agora sim eu consigo dizer que a única solução dessa equação é x igual a 1, por quê? Porque isso aqui não dá 0. Né? Note que vou chamar ele de p de x igual a x quadrado mais x mais 1 é diferente de 0, qualquer que seja o x real, pois, né, o delta da fórmula de Bhaskara é b quadrado, né, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o termo independente, vezes aqui, vezes o termo independente, isso aqui dá, então, 1 menos 4 dá menos 3, que é negativo. Então, bom, então, a hora que você fala x ao cubo menos 1 igual a 0, isso necessariamente implica que x tem que ser 1. Mas tem que provar que não tem nenhuma outra solução disso aqui diferente de 1. Tá? Agora, x igual a 1 é a solução, né? Solução de x à quarta menos 1 igual a 0, né? Pois 1 à quarta menos 1 é 1 menos 1, que dá 0. Agora, a outra pergunta é, se x à quarta menos 1 é 0, isso implica que x ao cubo menos 1 é 0? Bom, claro que não, né? Mas o que significa x à quarta menos 1 igual a 0? Ó, se a gente for olhar aqui, ó, partir, então x à quarta menos 1 igual a 0, aqui eu tenho a diferença de quadrados. Né? Então, vai ficar x quadrado menos 1, que multiplica x quadrado mais 1. Essa diferença de quadrados ainda eu posso escrever x mais 1, x menos 1, x quadrado mais 1. Né? Observe que isso nunca se anula, né? Sempre maior ou igual que 1. Mas x igual a menos 1 é a solução dessa equação. X igual a menos 1 é solução de x à quarta menos 1 igual a 0. E não é solução de x ao cubo menos 1 igual a 0, pois menos 1 ao cubo menos 1, isso aqui dá menos 1 ao cubo dá menos 1 dá menos 2, que é diferente de 0. Ou seja, né, se x à quarta menos 1 igual a 0, não implica, né, que x ao cubo menos 1, conclui que é, portanto, x à quarta menos 1 igual a 0, não implica x ao cubo menos 1 igual a 0. Tá? Bom, vamos aqui para o item C. Mostre que, para todo m positivo, a equação raiz de x mais m igual a x tem exatamente uma raiz. Então, m positivo, a equação raiz de x mais m igual a x tem exatamente uma raiz. Observa a primeira coisa, né? Daqui mais na frente. Depois eu argumento.
Então, como que eu resolvo essa equação? Bom, essa equação ela é equivalente, né? Ó, raiz de x mais m igual a x, ela é equivalente a raiz de x igual a x menos m. Bom, o que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado. Observa que o x aqui, na verdade, ele tem que ser maior que zero, senão não está definida a raiz, maior ou igual, né? Mas, na verdade, ele é maior que m, né? Porque a raiz de um número é sempre não negativa. Mais para frente, a gente vai usar isso para garantir a unicidade, né? Agora, vamos resolver? Para resolver isso aqui, eu vou elevar os dois lados ao quadrado, né? A hora que eu faço isso, eu posso estar aumentando o número de soluções não dessa equação. Essa equação vai para a gente mostrar que tem uma única solução. Mas, da equação que eu vou obter abaixo, né? Um lado direito acima ao quadrado, obtém-se. Então, vou levar os dois lados ao quadrado, então vou ter x igual a x menos m ao quadrado, que é igual a x quadrado menos 2mx mais m quadrado. Então, vou resolver essa equação aqui e verificar, né, quais delas satisfazem essa aqui. Então, ó, bom, daí o que a gente tem? Vou só reescrever, isso aqui é equivalente a x quadrado. Ó, vou subtrair o x dos dois lados, né? Então vai ser igual a zero. Vai ficar x quadrado menos 2m mais 1 x, né? Então, ó, x subtrai do lado de cá, mais m quadrado igual a zero. Bom, vamos encontrar as possíveis soluções. Então, o que a gente tem? X igual a menos b, aqui, menos b, então vai ficar 2m mais 1, mais ou menos raiz quadrada, b quadrado. Então, isso aqui é o quadrado, vai ficar 2m mais 1 ao quadrado, menos 4a, que é 1cm quadrado, 4m quadrado. Né? Então, ó, sobre 2, né? Isso aqui vai ficar 2m mais 1, mais ou menos, raiz quadrada. Aqui eu tenho 4m quadrado, poderia ter feito separado, né? M quadrado mais 4m mais 1 menos 4m quadrado sobre 2, ou ainda, né? Aqui eu tenho 2m mais 1, mais ou menos raiz de 4m mais 1. Claro que aqui eu tenho dois valores possíveis, né, para x, porque 4m, m é positivo, 4m mais 1 é positivo, então essa raiz está bem definida. Bom, vou só reescrever isso aqui, né? Isso aqui ainda é igual, ó, passar o 2 dividindo, vai ficar m mais meio, mais ou menos raiz m mais 1/4. É claro que, observa, as minhas soluções, né, aqui é da condição inicial, aqui ou aqui, tanto faz, ó, o x tem que ser maior ou igual a m. Né? Então, como x tem que ser maior ou igual que m, então, essa solução x1, m mais meio, mais raiz de m mais 1/4, isso aqui é maior que m. Né? Pode ser maior ou igual, que é maior. Então, x1, solução. Agora, se eu considerar essa solução aqui, ó, x2, essa solução, não dessa primeira equação aqui, ó,
Sim, solução desta aqui, ó. Tá? Então, se eu considerar x2 igual a m mais meio menos raiz de m mais 1/4, observa que isso aqui ela é menor do que m. Por quê? Como que eu argumento isso, né? Pois, ó, a gente sabe, raiz, ó, m mais 1/4, isso aqui é maior que 1/4, certo? Isso implica, bom, raiz quadrada é uma função crescente, raiz de m mais 1/4 é maior que raiz de 1/4, que dá meio. 1 sobre raiz de 4, que é 2. Bom, isso implica, C somente C, né? Menos raiz de m mais 1/4. Ou se era maior, agora passa a ser menor. Menor que meio. Bom, menos meio, né? Desculpa. E aí é só subtrair m mais meio dos dois lados. Ó, vou colocar aqui embaixo, né? Ó, C somente C. x2, né? x2 é m mais meio, mais menos essa raiz aqui. É menor que m mais meio, menos meio, que dá m. Então, observa aqui, o que eu fiz? Somei m mais meio aqui e aqui. Como eu somo m mais meio aqui, é o x2. Logo, x2 não é solução. Vamos só dar um nome aqui, né? Porque x1 é solução, não falei do quê? Vou chamar aqui ó, de asterisco. Então, x1 é solução de asterisco e x2 não é solução de asterisco. Ok? Então, essa é a questão 3 do simulado. A outra questão é a 7, né? Vamos lá. A questão 7. Então, deixa eu saber como eu coloquei aqui. Eu coloquei f de t, né? Então, eu tenho aqui ó, f de t igual a t quadrado mais bt mais c. Então, está pedindo para provar que se o a for positivo, essa função tem mínimo. Soma menor, deixa eu ver como está escrito. Tem um valor mínimo. Tem um valor mínimo. E se a é menor que zero, tem valor máximo. Bom, né, é algo que é trabalhado no números e funções, né? Mas como que a gente vê isso? Nada mais é a gente reescrever esse termo. Vou colocar o a em evidência e completar quadrado. Vai ficar o t quadrado mais b sobre at mais, deixa eu ser aqui fora. Bom, vou completar o quadrado aqui, ó. Aqui vai ficar t quadrado mais b sobre at mais, lembra que aqui é b sobre 2a, né? Então vai ficar b quadrado sobre 4a. Aqui vai ficar b t mais b sobre 2a ao quadrado. Então, simplesmente completei o quadrado aqui, mas somei. Agora, aqui faltou um quadrado, né? Que é o meu termo aqui, né? Aqui, ó, é 2... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só lembrar a conta, né? Ó, se eu tenho aqui, ó, t mais c ao quadrado,
Isso aqui é t quadrado mais 2tc mais c quadrado. Então, se eu comparar o 2c com b sobre a, 2c igual a b sobre a, c igual a b sobre 2a. Tá? Com essa conta que eu fiz, eu coloquei direto. Ok? Então, no fundo, eu só fiz um completamente quadrado. Isso aqui é exatamente o argumento que é usado para deduzir a fórmula de Bhaskara. Opa, vou apagar tudo aqui. Então, eu somei b quadrado sobre 4a ao quadrado vezes a, vou subtrair ele. Então, vai ficar menos b quadrado sobre 4a. Lembrando que eu tenho a multiplicando aqui. Ó. Mais c ao quadrado. Então, posso escrever isso aqui é a que multiplica t mais b sobre 2a ao quadrado menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Bom, isso aqui é o delta, né? O b quadrado menos 4ac. O que importa é que isso aqui é constante, né? Independente do valor. Para cada valor de a, isso aqui é uma constante. Daí, o que acontece, né? Primeiro, ó, se o a for positivo, o que acontece? Eu tenho que a t mais b sobre 2a ao quadrado menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Isso aqui é maior que menos b quadrado sobre 4ac sobre 4a. Né? E quando? Então, observa que isso aqui ó, é maior ou igual, desculpa. Onde a igualdade para... Vamos colocar aqui. Onde... Vamos colocar aqui, ó, f de b sobre 2a, de menos b, né, sobre 2a, que é onde anula isso aqui é exatamente igual a b quadrado menos 4ac, faltou menos aqui na frente, sobre 4a. Ou seja, isso aqui é f de t, né? F de t é maior ou igual do que isso, e assume esse valor exatamente menos b sobre 2a, né? Que é a coordenada do vértice. Então, logo, esse valor aqui, né? Menos, que é o menos delta sobre 4a, né? Delta c sobre 4a é o valor mínimo de f. Bom, não vou colocar aqui o outro caso, mas claro, se o a for negativo é a mesma coisa, né? Se o a for negativo, o valor máximo, porque vai inverter aqui, né? Ó, porque aí esse termo passa a ser negativo, tá? Então, aqui vai ficar menor ou igual. Tá? Significa que a f de t é menor ou igual que menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. Na prova tem que colocar a resolução, tá? Mas no fundo aqui é exatamente essa mesma, colocar esse mesmo argumento, vai trocar aqui maior ou igual por menor ou igual. E aí ele tem o valor máximo. Tá? B quadrado menos 4ac sobre 4a é o valor máximo. Tá? Esse item A aqui, depois a gente vai usar ele no item C, tá? Vou precisar em relação ao valor máximo. Bom, o item B, se cai positiva, para quais valores de t real a função f de t igual a 4 log menos kt quadrado menos 8 menos 19 está definida. Então, ó, eu tenho k positivo. Agora, minha função eu chamei de f. Foi uma boa escolha, né? Eu chamei de f aqui outra coisa. Devia ter chamado de outra coisa aqui, né? Desculpe.
Mas a f, observa que essa f aqui não tem nada a ver com essa f aqui, que é uma função logarítmica. Então, f de t, ou se quiser, eu posso chamar ela de uma g de t, porque não tem a ver com aquela f lá, né? Isso aqui é igual a 4 log de menos k, que multiplica t quadrado menos 18t menos 19. Então, eu quero saber para qual o domínio dessa função f de t aí, né? Bom, observe aqui o log, que tem uma composição. O log ele é definido de R mais em R, né? Então, só vai estar definido quando o que está aqui dentro, né, do argumento do logaritmo for positivo. R mais, perdão, está errado aqui a minha anotação, né? R mais asterisco. R mais é reais não negativos. E o mais está errado. R mais asterisco, né? São os reais positivos. Então, vamos lá. Bom, observa que o k é uma constante positiva, então menos k é negativo, né? Então, t quadrado menos 18t menos 19, vou colocar aqui, vamos colocar o menos k aqui na frente, menos k, que multiplica isso. Isso aqui é igual a menos k. Aqui eu tenho as raízes, né? Ó. A soma tem que dar menos 18 e o produto menos 19. Então, eu vou ter aqui a t mais 1 t menos 19. Isso. Isso. Produto, 1 vezes menos 19 dá menos 19, a soma dá menos 18. Observa o seguinte, né? Então, eu sei que essa função, ela se anula em menos 1 e menos 19. Então, tá aqui, eu só vou precisar, né? Vamos pensar que eu tenho aqui o menos 1 e 19. Aqui, 19. Aqui, essa função vale 0. Mas observe que o 0 não está no domínio, né? Tem que ser os reais positivos. Agora, vamos lembrar, aonde que ela vai ser positiva? Vai depender do que está multiplicando o termo aqui de segundo grau, que é menos k. Como k é positivo, menos k é negativo. Então, ela é uma parábola voltada para baixo. Então, ela vai ter o máximo, né? Se eu pegar t, valor menores que menos 1, a função vai ser negativa. Entre menos 1 e 19, ela vai ser positiva. E aqui vai ser negativa. Lembrando que aqui eu tenho menos k. Então, isso aqui, ó, dá a parábola voltada para baixo, né? Ou seja, o domínio dessa função f, que no fundo é os valores que ela está definida, isso aqui vai ser um intervalo aberto, né? Intervalo aberto aqui, menos 1, 19. Por quê? Porque o log está definido os reais positivos em R, né? Então, nem o menos 1, nem o 19 entra também, tá? Agora, o item C, né, se vocês olharem, era a questão que caiu até no Enem, né? Só modifiquei um pouquinho. O item C, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, a função é a mesma, né? Ó, então, se essa função representa a pressão interna de uma máquina em atmosfera, né? No tempo t, sendo k positivo, um parâmetro positivo a ser ajustado. Determine o maior valor de k positivo para que a pressão interna dessa máquina não ultrapasse 10 atmosferas. Para quais valores de t está definida essa f de t do item C, não é do item D, é do item C. Observa aqui, no item C, envolve o tempo. Tempo não pode ser negativo. Então, ela não pode superar a 10 atmosferas, né? Então, eu tenho que ter, né, o item C, eu quero encontrar o maior valor de K,
tal que f de t seja menor ou igual que 10, qualquer que seja, o t no domínio da função. Bom, quem que é o domínio da função aqui? 0, 19 aberto. Né? Observa, não faz sentido para ter negativo. O t é o tempo. No tempo t. Né? Então, o tempo não pode ser negativo. Então, o domínio dessa função, né, claramente, já é fechado no 0 e aberto 19. 0 faz sentido, né? Bom, determina o maior valor de K. Isso, agora vamos olhar o maior valor de K. Não ultrapasse 10 atmosferas. Então, se eu quero o maior valor de K, eu vou resolver isso aqui igual a 10. Então, aqui, ó, vamos colocar 10 igual a f de t. Maior valor de K. Opa, 2 pontos. Então, eu vou resolver isso aí igual a 10. Né? F de t igual a 10. Bom, mas já vou substituir. Quem é f de t? É aqui em cima, né? 4 log de menos k menos k t quadrado menos 18t menos 19. Né? 18t menos 19. Isso, né? Jóia. Bom, observa que o parâmetro que está multiplicando aqui, ó, né, torna essa parábola voltada para baixo, né? Por isso que a parte positiva está aqui. O domínio dessa função aqui, ó, está contido nesse domínio. Só que, no caso aqui, ele vai do zero, justamente porque o t é tempo, não tem tempo negativo. Bom, onde que está o vértice dessa parábola? Né? Para qual valor de t que tem o vértice? Porque essa parte aqui, o valor máximo vai acontecer quando isso aqui for o máximo que a função assume. Lembrando que a função log é crescente. Então, o valor máximo que isso aqui assume é no valor máximo que o argumento do log assume. Então, ó, menos 4, menos k, desculpa. Menos k que multiplica t quadrado menos 18t menos 19 assume o valor máximo do vértice da parábola, né? Em t igual a 10. Exatamente o ponto médio aqui dos dois, né? T igual a 10. Isso, né? Peraí, é 10. 19 mais 1, 20, né? 20 dividido por 2, 10. É o ponto médio aqui, né? 10 é 9. Agora fiquei. Peraí, vamos olhar aqui. É t igual a 9, né? T igual a 9, desculpa. Igual a 9. Observe, é fácil de calcular, né? Se eu olhar aqui também, ó, vai ficar onde que está o vértice aqui, né? Menos b, 18, sobre 2a, sobre 2, que dá 9. Então, é igual a 9. Qualquer outro valor que eu substitua aqui, diferente de t igual a 9, né, nesse intervalo, o valor desse argumento aqui vai ser menor do que t igual a 9. Né? Então, bom, vamos resolver aqui. O que a gente tem? Então, eu tenho 10 igual, daí, para t igual a 9, tenho 10 igual a 4 log de menos k, que multiplica, bom, vai ficar 9 ao quadrado, dá 81, menos
9 vezes 18, 10 vezes 18 dá 180, né? Então, 9 dá 162, né? Menos 19, né? Bom, já vou passar aqui o 4 dividindo, então vai ficar 2,5 igual log de menos K, dá aqui 81 menos 162 dá 81, né? Menos 19, aqui vai ficar menos 10, né? Menos 100, né? Certo? Vamos olhar aqui. Ó, então, só voltando, ponto médio aqui desse intervalo é no 9, ok? Aqui que vai ser o vértice da parábola. Substitui aqui, ficou 81 menos 162 menos 19. 162 é o dobro de 81, né? Então vai ficar menos 81 com menos 19, menos 100. Ok. Bom, isso implica, a gente tem aqui 2,5 igual log de 100K. Bom, aplicando aqui a base, né? Então, dando a inversa da exponencial, então eu tenho 100K igual a 10 elevado a 2,5. Daqui a gente tem que K igual a 10, 2,5 dividido por 10 ao quadrado, que é 100, né? Ou seja, isso aqui dá 10 elevado a 0,5. Esse é o maior valor da constante K, né? Ou 10 elevado a meio. Ok?